Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Amanhecemos hoje aqui em Goiânia com um dia bem melancólico, né? Mas que essa melancolia não entre para dentro desse local. Amém? Que o Senhor nos dê, pelo seu Espírito Santo, uma reunião da mesa, como ela deve ser, movida pela sua presença, pela alegria, pelo privilégio de saber que todos os nossos pecados foram para sempre perdoados. E que esta é uma manhã que só o povo de Deus pode ter. Ninguém nessa terra pode ter uma manhã como esta. Então não faça desta manhã uma manhã melancólica para a sua vida. Como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E para nós a casa do Senhor não é esse local. Para nós a casa do Senhor é o Senhor. A casa do Senhor é o lugar que para mim e para você, os céus e a terra estão juntos. Só nós podemos dizer, por causa da obra de Cristo Jesus, nós temos a casa do Senhor. E nós somos partes desta maravilhosa casa. Que o nosso maravilhoso Deus venha ser glorificado nesta reunião, de uma maneira muito especial. Meus irmãos e irmãs, eu quero apenas trazer uma palavra bem rápida sobre a mesa do Senhor. Aqui em Êxodo capítulo 12, apenas quero ler 2 textos e depois inserir outros textos que possam nos dar uma maior revelação do que significa essas 2 passagens aqui em Êxodo capítulo 12. Creio que todos nós sabemos que Êxodo capítulo 12 é um dos capítulos chave aqui deste livro. Porque aqui neste capítulo nos é contada a história quando o povo de Israel saiu do Egito. Nós podemos dizer quando o povo de Israel partiu do Egito. E sabemos também que o livro de Êxodo nos oferece uma linguagem figurada, uma linguagem tipológica. Todo esse cenário nos foi dado numa linguagem espiritual, simbólica. E aí, quando você lê, você consegue penetrar na mente de Deus. Aqui nós temos esse maravilhoso privilégio, porque nós não lemos história, nós lemos a mente de Deus na história. Esta é a singularidade que só existe na palavra de Deus. Essa é a grande beleza, é a profundidade que podemos extrair da leitura da Bíblia. Este livro ele é incomparável. De maneira literária, ele é incomparável. Não se pode comparar nenhum outro livro escrito neste mundo com a Bíblia, com a palavra de Deus. O primeiro texto está aqui no versículo 3, eu sei que é muito conhecido dos irmãos, já estudamos isso em outras oportunidades, mas vamos mais uma vez. Êxodo capítulo 12, versículo 3 diz, falai a toda a congregação de Israel, ao 10º dia deste mês, tomarão para si um cordeiro, cada um, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. No versículo 5 diz, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, a vez de tomá-lo das ovelhas ou das cabras. Agora, esse versículo 6. E o guardareis até o 14º dia. Então aqui está muito claro para nós. No versículo 3 diz, ao 10º dia deste mês, tomarão o cordeiro. Ele ficava guardado até o 14º dia. Que lindo quadro nós temos aqui. Prestemos atenção. Em 1 Pedro, e é um texto que você precisa colocar do lado desses 2 textos. 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler desde o versículo 18.
Essa porção de 1 Pedro, ela precisa ser colocada juntamente com outro texto que nós vamos ler aqui em Romanos. Então vamos agora para a primeira epístola de Pedro. Desde o versículo 18 diz assim: sabendo que fostes resgatados das vossas práticas vãs, que por tradição recebestes dos vossos pais, não por coisas corruptíveis como ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e imaculado, conhecido, na verdade, antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Se você tiver o mínimo de percepção espiritual, você saberá que esses versículos 18 a 20 está interpretando Êxodo capítulo 12, versículos 3 e 6. O mínimo de percepção que você tiver, você já obteve a absoluta revelação que está descrita ali. Porque se você olha Êxodo capítulo 12, diz que cada família deveria separar um cordeiro para si. O cordeiro tinha que ser sem defeito, sem mácula. E esse cordeiro deveria ser sacrificado, e nós sabemos, nos textos seguintes de Êxodo capítulo 12, que o seu sangue deveria ser tomado e colocado na parte de fora do umbral, da porta de cada família. Então, assim deveria ser feito. Agora, Pedro está traduzindo aquela linguagem, aquela tipologia, aquela figura. Agora ele está dizendo, vocês foram comprados. Tudo que está registrado lá em Êxodo é uma figura. O capítulo 9 da Epístola aos Hebreus, que é o capítulo que, doutrinariamente falando, é a maior exposição na Bíblia acerca do sangue de Cristo. Então, quando você lê o capítulo 9 de Hebreus, nesse capítulo vai dizer que esta é uma figura, ou que aquela é uma figura. Todo aquele santuário era uma figura do que Deus já havia estabelecido. Nós vamos olhar isso mais à frente. Então, apenas toma esse ponto para poder jogar mais luz aqui. Então, você vê que Pedro está interpretando. E isso não é tão simples de olhar. Aqui nós podemos extrair várias proposições. E a mais fundamental delas é: o pecado não tomou Deus de surpresa. Deus não foi surpreendido pelo pecado. E se você pergunta, Deus sabia que o homem iria cair? Sabia. Sabia. Deus criou o homem para não pecar? Ou Deus criou o homem para pecar? Essa é uma pergunta intrigante. A questão é que, à medida que você conhece o homem à luz da palavra de Deus, quando eu falo do homem, é melhor mudar aqui. Quando você se conhece à luz da palavra de Deus, e se você tivesse sido Adão, você teria falhado. Porém, o irmão Dever Frank, ele escreveu um livro chamado O Supremo Propósito, uma linguagem simples. E ele trata desse assunto com uma extraordinária propriedade, onde ele vai mostrar para nós o propósito de Deus de uma forma elevadíssima. E ele vai mostrar que cada item desses, desde a queda de Lúcifer até a volta do nosso Senhor Jesus, são capítulos que compõem a história do supremo propósito de Deus. Mas Deus não criou o homem para pecar. Mas havia no homem sim a possibilidade de pecar, como também havia em Cristo a possibilidade de pecar. E diferentemente do primeiro Adão, ele não pecou. Ele venceu o pecado na sua carne. E isso é que torna esse supremo propósito mais extraordinário, mais grandioso. Porque quando nós olhamos
todo o plano de Deus, do ponto de vista dessa realidade, isso faz com que a cruz se torne o maior evento de Deus. Porque nós nunca, como disse o irmão McIntosh, fazendo uma exposição de Gênesis 3, ele diz assim que Gênesis 3, para muitos, é o capítulo negro da Bíblia. Ele diz que não. Esse capítulo está mais recheado da graça. Da graça. Então muitas pessoas olham Gênesis 3 e acham que aquele é o capítulo negro da Bíblia. Não. Aquele é o capítulo que mostra quem é o homem e quem é Deus. O que o homem faz e o que Deus faz. E aí tudo fica muito claro para nós. Então, meus irmãos e irmãs, quando você observa isso, você chega a essa conclusão: o pecado não apanhou Deus de surpresa. E o mais interessante é o que Pedro vai dizer. Ele começa assim no versículo 18: sabemos. Por que nós precisamos amanhecer os nossos domingos diante da mesa do Senhor, diante do pão, diante do cálice? Porque para nós esses dois elementos têm um significado sublime no nosso coração. Esses dois elementos, eles são os dois elementos fundamentais para a nossa devoção, para a nossa fé, para a nossa vida cristã. Então aqui, Pedro vai dizer assim: sabemos. E temos que saber, irmãos. É porque muitas vezes não sabemos. Nós ficamos emaranhados no engano do pecado. Nós ficamos afundados na culpa, na condenação, na acusação que o próprio Satanás impõe sobre nós, porque não conhecemos a eficácia e o poder do sangue de Cristo Jesus, da obra da cruz. Então Pedro diz assim, com todas as forças: sabendo que fostes resgatados, comprados das vossas práticas vãs. Aí ele diz assim, que por tradição recebeste dos vossos pais. Podemos traduzir isso de uma outra forma: a herança genética do pecado que nós recebemos. Por mais que alguns queiram traduzir essa frase do ponto de vista de religião, de tradição religiosa, Pedro não está dizendo que Cristo nos comprou de tradição religiosa. Ele nos comprou, Ele nos resgatou. A palavra mais forte é essa: Ele nos resgatou de uma herança pecaminosa. Aí ele diz: e não foi com ouro ou prata, mas pelo sangue precioso de Cristo. Aí ele vai colocar a frase central desses textos: como de um cordeiro sem defeito e imaculado. Aquilo que Moisés ordenou ao povo. Agora veja essa frase: conhecido, na verdade, antes da fundação do mundo. Por isso que o cordeiro, ele era separado, e depois ele era sacrificado, para mostrar para nós que havia dentro de Deus um cordeiro pronto, preparado, sem mácula, sem defeito, para morrer pelo homem pecador. Antes que Adão caísse, Deus já tinha um cordeiro dentro dele. Por isso que quando Adão caiu e ele perdeu aquela vestidura de glória, Salmo de número 8 diz: quem é o homem para que dele te lembres? O filho do homem para que o estimes. Aí mais embaixo o salmista vai dizer que este homem ele foi vestido de glória e honra o coroastes. A palavra coroastes no hebraico é vestir. O homem, ele perdeu a glória. Romanos 3 vai dizer: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Isso também não é tão simples, irmãos. Não é tão simples, porque quando o nosso Senhor Jesus, ele estava lá no capítulo 17, o nosso Senhor Jesus, ele exerceu o seu sacerdócio. Isso, do ponto de vista da teologia cristã, é algo extraordinário, porque é neste ponto que ele assume uma posição que ele tinha na eternidade. E isso é curioso, porque
Você pode pensar que o nosso Senhor Jesus ele adquiriu uma nova posição de sumo sacerdote depois da redenção, depois da ressurreição, depois da ascensão. Mas não, você vai ver aqui em João 17, que ele exerce uma função de sumo sacerdote quando ele entra diante do Pai para interceder por nós. Isso nos leva a pensar em algo muito elevado, que o sacerdócio, ele tem origem na Trindade. A Trindade é sacerdotal, porque a vida da Trindade é um vivendo pelo outro. O sacerdote é aquele que entra diante de Deus pelo outro. A Trindade não tem necessidade de nada, mas a vida da Trindade é um comunicar de vida, é um vivendo pelo outro, é um buscando o bem do outro, é um ministrando ao outro, é um servindo ao outro. Isto é a Trindade. Existem alguns vocábulos, irmãos, que eles não podem ser compreendidos pelos dicionários. A Trindade não pode. Você pode ler todos os dicionários do mundo e você vai ver muitas definições da Trindade, até porque esse termo não existe na Bíblia. O que existe na Bíblia é a doutrina da Trindade, não a definição do termo Trindade. Agora, a origem dessa palavra deriva da união dessas três santas pessoas na eternidade. A palavra sacerdote também. Você pode ler todos os dicionários e você vai ver muitas definições de sacerdote. Porém, esta é uma palavra que ela tem o seu real significado dentro da Trindade. A palavra amor. Busque a palavra amor. Você vai estudar muitas definições de amor. Mas o verdadeiro amor, o amor mais elevado na sua definição, só pode ser compreendido na Trindade. A palavra glória. Tome os mais renomados dicionários, estude esta palavra. Mas se você quer conhecer o verdadeiro amor, estude a Trindade, porque a Trindade é a maior enciclopédia que existe no universo. Você quer conhecer a igreja? Não vá ler dicionários. Vai estudar a Trindade. A Trindade é um santuário, é um templo. Você quer conhecer Deus? O que os dicionários vão falar sobre Deus? Mas se você quiser entender Deus, vai estudar na Trindade. Aí você vai entender Deus. Não vai chegar ao fim. Vamos precisar da eternidade para estudar essa enciclopédia chamada Trindade. Vocês estão entendendo, irmãos? Então nosso Senhor, Ele toma essa posição sacerdotal, lá em João capítulo 17. Que coisa linda é essa, irmãos? Aí você vai ver que o pecado não tomou Deus de surpresa. A queda de Adão não apanhou Deus de surpresa. Quando o homem caiu, o que Deus fez? Deus veio buscá-lo. Por isso, o evangelho foi pregado ali. Adão, aonde estás? Deus nunca tinha perguntado para Adão onde ele estava. A Bíblia não tinha registrado isso. Então nós acreditamos que nunca Deus chegou no Éden e foi surpreendido pela ausência de Adão. Mas um dia, quando Deus chega até o Éden, ele foi surpreendido porque Adão não estava. E por que Adão não estava? Porque ele se escondeu. E por que ele se escondeu? Porque Adão deveria ter pensado que Deus era tudo, menos amor. Então ele se escondeu. Então o Evangelho não é o homem aceitando a Cristo. O Evangelho é Cristo entrando nos porões mais escuros das trevas do nosso coração, como luz, iluminando a nossa mente, gerando a fé, derramando a misericórdia, a graça e o amor para nos salvar. Isso é Evangelho. Este é o Evangelho de Deus em Gênesis. Adão, aonde estás? Então, meus irmãos e irmãs, o que Deus vai fazer logo a seguir? É uma linguagem linda. A Bíblia diz que Deus os encontrou nus, escondidos de trás de folhas de figueira. E por que estavam nus? Porque eles haviam perdido a glória, eles estavam destituídos da glória. Então eles foram destituídos da glória. O que Deus fez? Deus providenciou peles de cordeiro para vesti-los. Então eles ficaram vestidos com aquela pele de cordeiro, para tapar aquela vergonha, porque eles foram destituídos da glória.
foram destituídos da glória, foram expulsos do jardim, e ainda foi colocado um anjo com a espada inflamada, impedindo que eles entrassem para comer do fruto da árvore da vida. Que perda, irmãos. Você pode imaginar isso do ponto de vista espiritual? Não imagine isso lendo uma história. Imagine isso, irmãos, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da perda, da destituição da glória de Deus. Então, quando Jesus vai entrar como nosso sumo sacerdote, lá em João capítulo 17, ele diz: Pai, ele diz assim: Pai, glorifica teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Porque quando o homem caiu, a glória de Deus foi como que exposta em um opróbrio, diante de principados e potestades caídos. Agora o homem estava caído, agora não havia apenas anjos caídos, não havia apenas Lúcifer caído, havia também o homem caído. O homem foi aquilo que Deus criou, que mais se aproximou de Deus. Não havia nada em todo o universo que tivesse tamanha proximidade de Deus. E Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança no sentido espiritual e moral. Nenhum outro ser no universo, na criação, se assemelhava ao homem. Então aquilo era uma vergonha, era um opróbrio. Por isso, irmãos, quando nós estudamos a salvação do ponto de vista do capítulo 2 de Efésios, você vai ver que a salvação é uma grande teodiceia de Deus. Na nossa salvação, Deus estava reivindicando a si mesmo. Porque Ele criou o homem, como diz o Salmo de número 8. Davi ignora propositadamente os acontecimentos de Gênesis 3 e diz: quem é o homem para que dele te lembres? Essa palavra lembres no hebraico, ela tem uma tônica muito forte. Essa palavra significa: quem é o homem que dele te lembres, aquilo que ocupasse eternamente os teus pensamentos. É essa a tradução dessa frase, te lembres. Porque Deus tinha no seu coração um homem. Este é o homem que você vai ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, daquelas expressões de Cristo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando Paulo entendeu algo que se aprofundou na sua experiência, ele gastou 33 anos para entender isso na sua plenitude do conhecimento. É que Deus tem um homem corporativo, onde o cabeça é o seu filho, e o corpo somos todos nós. Aquilo que ele diz em 1 Coríntios 12, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Um homem corporativo. Paulo viu Cristo naquele dia. Ali ele entendeu o maior mistério de todos os mistérios. Ele viu que Cristo é Deus. Ele viu que a igreja e Cristo são um. Ali ele viu aquilo que se tornou o fundamento da sua teologia e que ele chamou de visão celestial. Oh, meus irmãos e irmãs, nosso Senhor entra agora diante do Pai, em João 17. Ele diz: Pai, glorifica teu filho. Você já pensou, já pesou, já avaliou o significado dessa frase? Em João 17, glorifica teu filho. Eu te pergunto, qual é a glória da cruz? Qual é a glória do filho a partir daquele momento? Isaías diz que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, que glória há nisso. Isaías vai continuar dizendo que o Pai agradou em esmagá-lo, em moê-lo. Que glória há nisso. A glória sim, irmãos. Ele diz: Pai, glorifica teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Ali nós podemos ver a glória de todas as glórias na morte de Cristo. Como é possível isso, irmãos? A glória na cruz. Sendo que a cruz foi a maneira mais hostil, mais cruel, que o homem pôde inventar para condenar alguém à morte. A crucificação foi a forma mais cruel, mais humilhante, que
o homem já inventou para condenar um criminoso à morte? A cruz. Imagine que Deus permitiu que seu filho sofresse a morte de cruz, a mais cruel. Para quê? Para ele ser glorificado ali. Como pode, irmãos? Por isso Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura. É loucura. Mas é para os que perecem. Para os que perecem é loucura. Não vão entender isso. Que glória poderia haver numa morte tão humilhante? Como poderia haver glória em tanta vergonha, em tanto desprezo? Naquela cruz houve-se o cúmulo do desprezo, a ponto do pai abandonar o seu filho. E ele não abandonou o seu filho, não o desprezou ou o deixou naquela cruz, simplesmente por causa da vergonha, por causa da dor. Não. O pai o deixou naquela cruz e fez com que ele se sentisse abandonado. Foi por amor a você e a mim. Foi por amor. Por isso, João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal, esta é a tal maneira de Deus. A tal maneira de Deus é esmagar o seu filho por nós. A tal maneira de Deus é entregar o seu único e amado filho por nós. Essa tal maneira de Deus é esta. É que ele estava disposto não apenas levar o seu filho a sofrer por nós, mas ele também sofrer por nós. Deus sofreu por amar a mim e a você. E digo para você, Deus sofreu tanto quanto Cristo. Porque Cristo sofreu a dor na sua carne e Deus sofreu a dor em todo o seu ser. Em todas as partes do seu ser. Ele foi tomado daquela dor. E por quê? Por amor. E o que obrigou aquilo? O que o levou a fazer isso? O que levou? Qual a necessidade que ele tinha de ter uma pessoa como eu eternamente ao lado dele, perto do seu trono, contemplando sua face, o amando? Ele fez isso. Foi baseado na sua própria compulsão de amar. Irmãos, nós vamos precisar de toda a eternidade só para entender e agradecer. Você pode imaginar isso? Então aqui, escute, nosso Senhor, Ele diz isso. Pai, glorifica teu filho para que teu filho glorifique a ti. Mas que glória há na cruz? A glória, irmãos. A glória da cruz é que a morte não venceu. É que o inferno não venceu, Satanás não venceu, o pecado não venceu, o mundo não venceu. Todos eles foram vencidos naquela cruz. Esta é a grande glória da cruz. Agora Deus, Ele reivindica a si mesmo. Agora Deus se exalta em seu Filho naquela morte. E por causa daquela morte, aquilo que João, lá no capítulo 5 de Apocalipse, ele começa a chorar. Por quê? Porque ele só conhece um lado da nuvem. Qual o lado da nuvem que João conhecia? Aquela nuvem que levou Jesus. E você pode imaginar que desde aquela nuvem haviam se passado aproximadamente uns 70 e poucos anos. 70 e poucos anos se passaram. E João tinha aquela nuvem em mente, a nuvem que o Senhor Jesus partiu deste mundo. Mas um dia, na ilha de Patmos, ele vê o outro lado da nuvem. Mas primeiro ele vê um livro todo fechado. Este livro, na minha percepção, ele tem a ver com a escritura universal do supremo e eterno propósito de Deus. Esse livro estava fechado. Estava selado. E aí João chora. E por que ele chora? Porque o livro estava selado. Isso está fácil de entender, irmãos. Só que é uma visão. Então, nesse capítulo da visão, ele vê o livro fechado. Se o livro está selado, significa
o que aconteceu do outro lado daquela nuvem quando ele subiu. Se já fazem 75 anos que ele subiu e o livro continua fechado. Isso em João trouxe um pânico muito grande, ele chora. Você tem que entender esse choro. Mas aí o anjo diz, não chore, João. O Cordeiro venceu. E ele venceu para abrir o livro. Aí João começa a ver que existe o outro lado da nuvem. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele venceu. A raiz de Davi. Ele venceu. Não tem mais por que chorar, irmãos. Não tem mais por que chorar. A nossa redenção está nas mãos dele, não está nas nossas mãos. Que lindo é isso. Agora você vê a glória. Você precisa compreender tudo isso. Eu sei que estou sendo muito superficial aqui na exposição, mas você precisa ver. Mas amém, irmãos. Eu disse que era uma palavra rápida. Deixe-me então adiantar aqui. Então vocês viram que os versículos 18 a 20 de 1 Pedro capítulo 1 vai traduzir para nós Êxodo capítulo 12, versículos 3 e 6. Mas aqui eu preciso inserir um outro texto, que está na Epístola aos Romanos, no capítulo 3, porque ela também, essa passagem também, precisa ser adicionada aqui, juntamente com esse texto de 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 a 20. Romanos capítulo 3. Começa assim no versículo 22. A mesma coisa. Temos que saber. A justiça de Deus mediante a fé. É claro que esse saber aqui tem a ver com o versículo 21, certo? E diz, mas agora sem lei tem se manifestado a justiça de Deus atestada pela lei e pelos profetas. Então precisamos conhecer a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para com todos os que creem. Pois não há distinção, todos pecaram, e necessitam, e carecem, e foram destituídos da glória de Deus. Agora versículo 24, começamos a subir degraus bem elevados, sendo justificados gratuitamente, isto é, sendo justificados pela graça sois salvos, justificados pela fé, sendo justificados gratuitamente, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Essa frase, redenção que é em Cristo Jesus, é o que significa todos os versículos que lemos em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 a 20. Só essa frase aqui, diz tudo. Aí diz, ao qual Deus propôs essa palavra. Vamos realçar essa palavra aqui. Esta palavra significa conhecer de antemão. Fazer algo de antemão, antecipadamente. Vamos traduzir essa palavra, a qual Deus propôs, a qual Deus realizou antecipadamente, como propiciação. Isso aqui nos leva de volta para Êxodo capítulo 12, versículos 3 e 6. Deus, ele realizou algo antes. Não havia nenhuma surpresa dentro de Deus, havia um plano realizado, completo, perfeito, dentro de Deus. Por isso, irmãos, nós nunca podemos permitir que o inimigo venha minimizar em nós a reunião da mesa do Senhor. Nós não podemos permitir que os nossos sentimentos, nossas emoções, sejam frias, sejamos indiferentes, quando nós estivermos diante da mesa e pudermos meditar nessa tão grande salvação que nós temos. Então ele diz assim, a quem Deus propôs, a quem Deus realizou antecipadamente como propiciação. E você tem que lembrar que essa palavra propiciação, ela precisa ser entendida com aquela figura do propiciatório, que estava lá no lugar santíssimo, era a tampa da arca. E naquela tampa havia 2 querubins com as suas faces voltadas, como que estivessem olhando para dentro da arca. Uma figura sugestiva. E quando o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano,
com aquele sangue do cordeiro, ele aspergia sobre o propiciatório. Essa palavra propiciação, ela vem de um termo grego, e a tradução desse termo significa remover a ira. Remover a ira. Porque Deus não é como o homem, irmãos. Eu preciso que você entenda isso. Deus não é como o homem. Se você está irado, existem muitas formas de aplacar a sua ira. A pessoa pode reconhecer o erro, ela pode te oferecer favores, ela pode te subornar. Existem muitas maneiras de remover a ira. Deus não. Quando Deus, ele ira, a sua ira tem que ser derramada. A ira de Deus não retorna. A ira de Deus não retorna. Deus não é como o homem. A nossa ira retorna, a ira de Deus não. Então você pode imaginar que desde aquela queda, todos nós nascemos filhos da ira. A ira de Deus está sobre o homem. Todos pecaram. Agora o que Deus fez com a sua ira? Imagine isso. É o que Isaías descreveu. Deus esmagou o seu filho. A ira que era contra nós, ele recebeu. Ele recebeu a ira que era contra nós. Toda a ira foi derramada sobre ele, para que nós nos tornássemos os amados filhos de Deus. Que tipo de Salvador nós temos, irmãos? Ele assumiu nosso estado de condenação, de culpados, e ainda recebeu toda a ira contra os nossos pecados sobre sua vida. Mas graças a Deus, porque hoje nós podemos aqui celebrar que aquele que recebeu toda a ira contra os nossos pecados, toda a ira da culpa, da condenação dos nossos pecados, ele ressuscitou. Irmãos, eu não tenho palavras para poder descrever isso para vocês. Tanto o amor de Deus como o amor de Cristo em se entregar por nós. Eu peço que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento nessa manhã. Porque quantas vezes nós nos sentimos esmagados pelas frustrações, pelas decepções, pelas carências. Quantos de nós temos carências de afetos, de amor? Quantas pessoas fazem tratamentos psicológicos por causa de carência de amor? Quantas pessoas sofrem porque não são correspondidas? Eu sinceramente eu não sei por que você sofre por isso, porque você não merece sofrer por isso. Porque ninguém tem amor maior do que esse. Porque as pessoas talvez que você esteja mendigando o amor deles não morreria por você. Não assumiria a sua culpa. E o amor com que Deus te amou em Cristo Jesus é um amor que tem que te curar para sempre. Se você sofre disso, é porque você não compreendeu e não desfrutou e não desfruta do poder terapêutico do amor da cruz. Sinceramente, irmãos, eu preciso dizer isso para vocês. Se você vive mendigando o amor dos outros, pare. Pare. Porque o amor dessas pessoas não se compara com o amor com que você foi amado naquele Calvário. Se você fosse a única pessoa perdida, assim como estava Adão, ele teria vindo aqui e teria procurado por você. E teria te encontrado, e teria sacrificado o filho dele por você. Então olha o que diz: a quem Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para manifestar a sua justiça. Justiça. Você consegue ver essa relação do sangue com a justiça de Deus? Isto é, a justiça de Deus tinha que ser satisfeita. E Deus não encontrou em ninguém. Deus não encontrou em nada aquilo que pudesse satisfazer sua justiça. E por quê? Porque a justiça de Deus só poderia ser satisfeita por alguém que estivesse à altura dele. Alguém que estivesse à altura da sua justiça. Aí você compreende por que Cristo. Porque cordeiros
não podiam satisfazer a justiça de Deus, as pessoas ficaram como que cobertas, elas estavam cobertas no Antigo Testamento. A verdadeira obra foi aquela da cruz. Os sacrifícios apontavam para a cruz. Agora, por favor, aqui vamos para a Epístola aos Hebreus, para que possamos adiantar. Este capítulo 9, ele tem 3 partes. 3 partes. A primeira parte deste capítulo 9 da Epístola aos Hebreus, e quero adiantar para vocês, aqui está a maior exposição doutrinária, bíblica, doutrinária, acerca do sangue de Cristo. Então, na primeira parte, ele vai falar desta figura, ele vai falar dessa tipologia, ele vai levar nossa mente para o Antigo Testamento, ele vai levar-nos a ver o tabernáculo, ele vai nos levar para o dia da expiação, ele vai nos mostrar isso. É isso que ele vai mostrar. Então, ele faz essa exposição, mas eu quero chamar a atenção a partir do versículo 8, do capítulo 9 de Hebreus. Ele diz, significando, trazendo sentido, trazendo clareza, trazendo uma explicação, o Espírito Santo, aqui, ele está mostrando, ele diz, significando com isso, mostrando com isso, revelando com isso, explicando com isso, o Espírito Santo, que o caminho do lugar santo não havia se manifestado. Ora, como? O que o Espírito Santo está mostrando? Aqui, irmãos, é a explicação entre a tipologia e a realidade. O que o Espírito Santo está mostrando para nós? O Espírito Santo está mostrando é aquilo que havia em Deus, aquilo que Adão não conseguiu alcançar, aquilo que Adão não conseguiu desfrutar. O que significa que aquela prova, aquilo que Deus disse sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, aquilo é a cruz como um princípio eterno em Deus. A cruz como princípio eterno em Deus. Nós temos 3 aspectos aqui da cruz. Primeiro, aqui, Gênesis, capítulo 3, a cruz como princípio eterno em Deus. Depois nós temos a cruz de Cristo, aquela na qual ele morreu. E terceiro, nós temos o caminho da cruz. O caminho da cruz. Caminho no qual nós somos chamados a andar, a negar a nós mesmos. Então entenda esses 3 aspectos da cruz. E aqui, justamente aqui, Adão teria que passar pela cruz, como princípio eterno em Deus, chamado o caminho da obediência. E ele falhou. E esse caminho foi fechado. Foi fechado, entenda isso. Esse caminho foi fechado. Olha o que está dito aqui, significando, dando a entender com isso o Espírito Santo, que o caminho do santo lugar não se havia manifestado, enquanto subsiste o primeiro tabernáculo. Isto é, enquanto aquele tabernáculo de Moisés estivesse erguido, com as suas oblações, com todos os rituais, enquanto aquele tabernáculo estivesse erguido, considerado diante de Deus, o verdadeiro caminho do Santíssimo Lugar, que não era o caminho que o sacerdote percorria até o lugar santíssimo, era o santuário eterno. E essa é a grande mensagem da Epístola aos Hebreus. Este é o grande ensino da Epístola aos Hebreus. Se fosse para mim dar um tema à Epístola aos Hebreus, o tema que eu daria é a vida no lugar santíssimo. A vida cristã no lugar santíssimo. A doutrina da comunhão no lugar santíssimo. Talvez esses seriam os temas que eu daria para este livro. Aí ele diz, o qual é uma parábola. Ele está dizendo que tudo aquilo que você lê a partir de Êxodo capítulo 25, passando por todos os demais capítulos de Êxodo, até o final, livro de Levítico, ele está dizendo assim, é uma parábola. Tudo isso é uma parábola, são figuras, que o Espírito Santo está explicando. É uma parábola para o tempo presente, conforme a qual se oferecem tanto os dons como os sacrifícios, que não podem. Os sacrifícios do Antigo Testamento não podiam tornar perfeito o adorador. Perfeito aqui em que sentido?
não é maduro, porque a palavra perfeito é sinônimo de maturidade, mas não é maduro. O sentido aqui é completamente regenerado, limpo, transformado. É isso que está dizendo. Aí vamos adiantar. Sendo somente uma ordenança de carne imposta até o tempo da reforma. Reforma essa que foi proposta por Cristo. Agora, deixe-me, a partir da sua vinda, porque esse último versículo 10, ele é um ponto de intersecção entre o primeiro ponto, eu diria assim, a primeira parte da Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Agora ele vai para a segunda, e o versículo 10 é um ponto de intersecção. Ele vai falar sobre essa reforma. Aí diz assim, e começa de uma maneira extraordinária, mas Cristo. Começa com essa conjunção adversativa, que vai mostrar agora o outro lado, que vai mostrar o contraste. E diz, mas Cristo. E se você observar os versículos 3 a 5 do capítulo 9, vai falar do antigo santuário, do antigo tabernáculo. Agora observe, mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo. O que quer dizer este maior e mais perfeito tabernáculo? Seu próprio corpo. Seu próprio corpo é o maior e mais perfeito tabernáculo. Por isso que no capítulo de João, do Evangelho de João, versículo 14, diz que o verbo se fez carne e habitou. A palavra habitou ali é a palavra grega, tradução da palavra grega. Skeno, tabernaculou. Tabernaculou, esse é o tabernáculo. Ele veio no mais perfeito, no maior tabernáculo, não feito por homens, isto é, não desta criação, nem pelo sangue de bodes e de bezerros, como era no antigo tabernáculo, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez para sempre, no lugar santo, havendo obtido redenção eterna. Redenção eterna. Agora você consegue ver isso? Permita-me um pouco adiante. Versículo 20 ainda deste capítulo diz, este é o sangue da aliança de Deus por nós. Este é o sangue. A verdadeira aliança, a sublime, eterna aliança, ela foi sacramentada pelo sangue de Cristo. É isso que Deus quer que você veja. Agora, por favor, versículo 23 diz, era necessário, portanto, que aquelas figuras que compõem aquela parábola, ele diz, figura das coisas celestiais. Então você consegue entender que tudo que estava naquele tabernáculo de Moisés, todas as particularidades, todas as suas ofertas, todas as figuras do sumo sacerdote, suas vestes, todos os sacrifícios, tudo isso, ele vai dizer, eram figura de coisas celestiais. Coisas celestiais. Aí ele diz assim, é necessário, portanto, que as figuras das coisas celestiais fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as mesmas coisas celestiais com sacrifícios melhores que este. Pois, aí vai explicar então, pois. Aí ele vai trazer luz, pois. Cristo não entrou num lugar santo feito por mãos de homens, figura do verdadeiro, mas ele entrou no céu, para agora aparecer diante de Deus. Isso deveria ser lido com toda a força, por nós. É por causa desse versículo aqui, que você pode saltar para o capítulo 10 e ler o versículo 19, vamos ler o versículo 24, e em seguida, vamos ler o versículo 19 do capítulo 10, veja que quadro lindo você obtém aqui, pois Cristo não entrou no lugar santíssimo, feito por mãos de homens, figura do verdadeiro, mas no mesmo céu, agora, porque ele está agora, para agora, aparecer diante de Deus por nós. Aí você vai para o capítulo 10, e o versículo 19, que inicia assim, portanto, essa é uma cláusula explicativa, portanto, irmãos, ele está explicando, e eu quero que você entenda isso, porque por mais que o versículo 10 inicia
aqui, dizendo assim, visto que a lei tem a sombra dos bens, ok. Essa frase, sombra dos bens vindouro, é outra maneira de falar dessa figura, dessa tipologia, desses símbolos que nós encontramos lá no Antigo Testamento. Mas eu quero te dizer, irmãos, que não foi o escritor dessa epístola que dividiu a epístola aos Hebreus em capítulos. Foi Stephen Newton. Então, não foi. Essa carta não tinha capítulos. Por isso, eu tenho a liberdade de fazer essa pequena mudança para o entendimento de vocês e para a ampliação da revelação. Aí ele diz assim, portanto, ele está explicando. E para mim, aqui, é claro que ele está explicando o ponto essencial. Essencial. Ele diz, portanto, irmãos, tendo confiança de entrar no lugar santo. Aqui no versículo 24, você vai encontrar lugar santo, do capítulo 9. E aqui no versículo 19 do capítulo 10, você encontra lugar santo. O que implica dizer que, hermeneuticamente, existe uma ligação entre esses dois textos. Mas não é só isso por causa dessa frase. É por causa do assunto. Ele diz assim, portanto, irmãos, tendo confiança de entrar no lugar santo. Confiança em quê? Confiança no sangue. No sangue de Cristo Jesus. Pelo caminho que Ele nos inaugurou. Qual o caminho? Aqui vai dizer, irmãos, que o nosso Senhor Jesus, Ele percorreu este caminho do santuário celestial. Não permita que o diabo empobreça a sua vida cristã. Não permita ter uma vida cristã medíocre. Não permita, irmãos. Nós estamos vivendo uma era da mediocridade espiritual. Nós estamos vivendo uma era em que as pessoas, elas estão cultivando a superficialidade como estilo de vida. As pessoas estão amando a superficialidade. Amando viver vida cristã na periferia. Eu quero dizer para você isso, espero que o Espírito Santo te ajude a capturar isso com toda a força da sua alma. Nós não temos o direito de vivermos a vida cristã sendo medíocres. Medíocres. Porque a vida cristã é muito rica. Olha que mensagem libertadora é esta. Aquele caminho que ele percorreu, que está descrito aqui. Nesses textos que nós lemos, ele entrou por um caminho. Aquele caminho não era o mesmo caminho que o sumo sacerdote entrava no santuário do Antigo Testamento. É um santuário celestial. O santuário celestial, ele percorreu este caminho. E ele percorreu para comparecer diante de Deus por nós, como sumo sacerdote, não esqueça. Mas não só isso, irmãos. Ele deixou o caminho aberto para nós entrar. Para nós entrar. E aqui nesse texto está dizendo, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e de vida. Eu estou lendo numa das versões que eu mais respeito, não estou considerando nenhuma, mas eu gosto muito da tradução brasileira. Essa tradução, por incrível que pareça, ela foi revisada até por Rui Barbosa, que ajudou na revisão dessa tradução, e eu gosto muito dela. Olha o que diz, pelo caminho que ele nos inaugurou. Sabe por quê, irmãos? Ele foi o primeiro a entrar por este caminho. Nenhum homem tinha entrado por esse caminho. Ninguém tinha entrado por esse caminho. Ninguém. Ele inaugurou. E quero dizer para você, não havia esse caminho. O único caminho era aquele que Deus havia colocado lá. Mas ele foi fechado, não foi inaugurado, ninguém entrou. Tinha uma espada inflamada. Deus pegou aquela espada da justiça e da ira e cravou no seu filho e abriu caminho para nós. Você pode adorar o Senhor por isso. Você pode glorificar o Senhor por isso. Agora você imagine, olha o que diz, caminho novo e de vida pelo véu, isto é, pela sua carne. Aí o versículo 21 volta aqui para explicar para nós, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. A casa de Deus. E quando ele vai concluir isso, ele coloca tantas verdades, e uma das coisas que a gente sempre precisa combater é a superficialidade da exposição. Então ele vai colocar muitas coisas aqui, eu não vou entrar, mas uma delas sim. Quando ele diz assim,
não abandonando a nossa congregação. Não abandonando a nossa congregação. Eu queria que você observasse, na sua versão esteja assim, e não deixemos de congregar, não é? E, irmãos, vamos tomar muito cuidado com a superficialidade das exposições. Essa palavra no grego, permita-me citar, é epsinagogue. E é um termo que só ocorre aqui e também em 1 Tessalonicenses capítulo 2, quando fala da nossa união com o Senhor. E a tradução indica isso, uma reunião com o Senhor. Não é o sentido só do congregar em si, como sendo congregar um fim em si mesmo. É a reunião no sentido mais alto, mais sublime da sua definição. Por isso eu tenho tentado mostrar para os irmãos que o nosso reunir não pode ser um reunir qualquer. A maneira como cantamos, a maneira como nós nos portamos, reverenciamos no culto, não pode ser uma coisa qualquer. Isso demonstra muito a nossa consciência. Isso demonstra muito que realmente tem ganhado o nosso coração. Então você vê aqui, casa de Deus. É como se o autor estivesse nos obrigando a estudar esse assunto do ponto de vista da tradução de acordo com a Trindade, porque casa de Deus não pode ser entendida apenas por linguagens humanas, por um dicionário secular. Casa de Deus só pode ser compreendida à luz da enciclopédia da Trindade, porque nós vamos ver o que tudo isso está dizendo. Mas em síntese, é a exortação: não seja medíocre. Não banalize a coisa mais sagrada, que é a morte de Cristo, é o seu sangue. A nova aliança, aquilo que nós temos hoje, irmãos, como um grande privilégio nesse dia, de amanhecer o dia em torno da mesa do Senhor. E nós podemos cantar, nós podemos adorar, porque o nosso Senhor Jesus já cumpriu tudo, Ele já fez tudo. Ele só nos convida a uma santa adoração, a uma manhã de reflexão, de júbilo, a uma oportunidade que nós temos de recebermos este bálsamo santo da sua palavra para curar nossas feridas, para preencher estes vazios que ficam aí nos perturbando, nos minimizando, para mostrar para nós que há um vivo e novo caminho santo aberto, e que você pode entrar diante de Deus e chamá-lo de Pai, e tendo a certeza que você será ouvido, porque Cristo já compareceu diante de Deus por você. Que alegria para nós meditar nisso nessa manhã, irmãos. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Que o Senhor nos ajude neste assunto tão sagrado, tão importante, que a igreja precisa nesse tempo, irmãos. Tempo esse que nós estamos vendo toda forma de superficialidade espiritual, toda diluição da doutrina. E aqui nós temos a oportunidade de refletir, de ler, de ver, de ouvir a palavra genuína do Senhor. Palavra que nos fortalece, palavra que nos anima, palavra que nos dá um horizonte seguro, que nos dá uma certeza de fé, uma esperança viva, e que nós temos a certeza que somos aceitos por Deus, por causa deste precioso sangue de Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos e irmãs. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Senhor, muito obrigado. Obrigado por ler todos esses textos, Senhor. Por meditar em todas essas passagens. Por ver o teu Filho de uma maneira tão rica, tão sublime, tão maravilhosa. Senhor, encontre aqui corações que estão dispostos a ver também, a receber também. Senhor, nos tire desta periferia, que nós muitas vezes somos, inconscientemente, sutilmente, levados, Senhor. E não percebemos a riqueza que é a vida cristã que o Senhor nos deu em teu Filho. Alegria que nós estamos aqui, não para participar de um ritual, mas de uma realidade espiritual. Senhor, nos ajude, Senhor, a não comer indignamente do teu corpo, a não beber indignamente do teu cálice, Senhor. Nós queremos comer com alegria, Senhor. Nós queremos comer com gratidão, Senhor.
porque o Senhor não nos deu nada efêmero. Tudo que o Senhor nos deu em teu Filho tem um valor eterno, Senhor. Por isso nós queremos nos assemelhar aos nossos irmãos primitivos, que quando chegavam diante desta mesa, eles tinham um coração reverente, eles tinham uma consciência renovada pela tua palavra. Dá-nos uma consciência renovada pela tua palavra nessa manhã, Senhor. Nos ajude a compreender que nós podemos sim entrar na tua presença, em espírito. Nós podemos entrar na tua presença. Existe um caminho aberto do nosso coração até o teu trono, Senhor. E nós podemos entrar e te adorar nessa manhã com alegria, com toda a alegria, e dizer que o Senhor é digno, que o Senhor é bendito, que o Senhor merece toda honra, toda glória, todo louvor. O Senhor merece ser exaltado pela tua igreja, porque não somos um povo qualquer, éramos filhos da ira, estávamos destinados à condenação do inferno. Hoje não somos filhos da ira, somos os filhos do teu amor. Hoje nós estamos destinados a participar eternamente da tua glória. Senhor, abre os nossos olhos nesta manhã, encha o nosso coração daquela mesma alegria que Paulo tinha quando estava naquela prisão, condenado à morte. E ele mesmo pôde dizer que nada poderia separá-lo do amor de Cristo. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os olhos do teu filho, da tua filha nesta manhã que está tão cheio de angústia. Mostre para ele, mostre para ela que nada poderá separá-lo do teu amor. Porque o teu amor nos conquistou para sempre, Senhor. Bendito seja o teu nome. Bendito é o teu nome para sempre.